Bem, gente, eu quero agradecer também assim, o convite, né? Estou muito honrado de estar aqui. Já conheço o trabalho da Endeavor, né? Parceira do AfroReg. Eu sou do Grupo Cultural AfroReg. Eu tenho a função de mediador de conflitos. Pode ser assim, novo para quem está ouvindo, mas para gente que nasceu e cresceu na comunidade, né? Nas favelas do Rio de Janeiro, sabe que a importância de ter um interlocutor para fazer essa mediação e tentar amenizar um pouco da violência. Eu nasci e me criei em Acari. Eu nasci e me criei em Acari. E Acari tem com o Vigário Geral em comum uma chacina. Né? E assim, para ter uma dimensão do universo que eu cresci, né? E aos 13 anos de idade eu me envolvi no tráfico de drogas de Acari. E aos 19 anos eu fui o chefe do tráfico de Acari. Assim, eu vivi todos os meus sonhos. Porque o meu sonho era ser o dono da boca mesmo. Porque eram os caras que eu admirava. Era o meu maior exemplo. Assim, era o cara que levava o assistencialismo, que dava a cesta básica, que promovia as festas, que agia onde o poder público não agia. Eu fui preso, desculpa, eu cansado da vida bandida, né, porque ao contrário do que que a mídia, né, os veículos de comunicação mostram, e dá uma certa glamorização na coisa do bandido, do poder, da ostentação, mas ao contrário, eu posso dizer com propriedade, o cara é um infeliz, tá entendendo? Porque ele tem dinheiro, tem fama naquele curto espaço ali, né? Ele passa a ser a referência, passa a ser temido, passa a ser respeitado, então, assim, mas ele não tem o que é mais fundamental para a vida do ser humano, que é liberdade. Então, assim, isso é angustiante, né? E eu costumo falar que o crime tem 3 fases, assim. A fascinação quando ele entra, porque a fascinação é pelo poder, pelas armas, é muito fascinante, né? E isso, quando a gente é criança, a gente vê nos filmes americanos, né? O Rambo, o Schwarzenegger com o fuzil AR-15, entendeu? E eu via isso do meu lado. E a embriaguez do sucesso, quando ele acha que chegou em algum lugar, como eu cheguei, e o cara pensa que é o tal, que acha que a vida vai ser sempre um mar de rosa. E a depressão e a angústia, quando ele quer sair do crime e não consegue. Então, assim, eu vivi esses 3 momentos. E quando eu fui para Salvador, na Bahia, tentando viver uma vida cidadã, porque cansado de viver igual rato, se escondendo da polícia, tendo que dar tiro, tomar tiro. Eu tenho marcas de perfurações de tiro no meu corpo, da guerra que eu vivi quase a minha vida toda, né? Então eu fui embora tentar viver. Depois de 3 anos eu comprei um táxi, comprei alguns táxis. Eu não gosto, o jornal já falou até uma frota, mas eram alguns, né? Eram alguns. Eu tinha uma pequena empresa de reforma, construção lá em Salvador, na Bahia. E depois de 3 anos que eu estava na Bahia, a polícia pediu um mandado de prisão e foram lá me capturar. Eu fui trago para o Rio, fiquei 1 mês preso e respondi o processo por 1 ano e fui em liberdade, fui posto em liberdade. Em 3 anos a minha vida deu minha vida financeira deu uma certa caída, né? Porque eu estava, né, vivendo lá, mas as pessoas que dependiam de mim, na verdade, não ri não, que a coisa é séria. Então as pessoas que que dependiam de mim também, eu tive que, às vezes alguém vai preso, eu tenho que pagar suborno à polícia para dar e tudo mais, e essas coisas acontecem lá no Rio. A corrupção está contada em versos prosas, e até no cinema, agora todo mundo sabe como é que é. Então, depois que eu saí, eu tive dificuldade no dinheiro e pensei em voltar para o crime. Eu tinha que recuperar o padrão de vida que eu tinha. Eu morava bem, eu tinha um padrão de vida. Eu morava na Alameda da Praia, lá em Estela Maris, em Salvador, quem conhece. Tá entendendo? Ninguém gosta da Bahia aqui, né? E, então eu queria, né, retomar o meu padrão de vida. Mas eu encontrei um pastor evangélico que, assim, ele fazia umas evangelizações na madrugada. Ele também tem um trabalho de resgate pela fé. E eu encontrei ele numa favela. Ele foi fazer um culto ao ar livre, né? E eu fui lá, vou lá falar com o pastor. E fui lá conversar com o pastor ficou, Feijão, mas tu saiu da cadeia? Eu falei, saí, pastor, saí, ninguém me segura não, pastor.
Pensa que alguém vai me segurar? Ele, pô, mas que isso é Deus na sua vida. Eu falei, é Deus, pastor? Que esses pilantras lá me sacanearam, me roubaram, me fizeram, porque teve alguns desentendimentos, 3 anos fora, quando eu quis voltar, eu não consegui voltar, eu já não era mais eu, né, lá. Eu já não era ninguém lá. Né? Então, eu falei para o pastor, não, estou arquitetando uma guerra, vou para a guerra, vou tomar o que é meu. E o pastor falou assim, não brinca não, que a guerra é séria. Hein? Aí o pastor falou, cara, não vai fazer isso. Você não queria mais isso. Eu lembro, você foi embora, você estava cansado, você foi descansar. Sua mente era outra. Esse negócio de honra, moral, isso é o diabo que está botando na tua cabeça. E o pastor é muito assim, o é bom é Deus, o que é ruim é o diabo, né? E eu falei para ele, não, pastor, mas é o seguinte, isso não vai ser no crime, isso não existe não. O errado tem que pagar, o certo tem que prevalecer. E o pastor falou, rapaz, não vai fazer isso. Eu falei, tá bom, pastor, dá uma oração para mim aí. O pastor me fez uma oração. Aí depois de 2 semanas caiu os demônios todos, né? Assim, porque depois de 2 semanas eu assim, mais um embate com a polícia, morreu 2 moleques assim que ficavam comigo. E eu pensei, e falei assim, pô, vou procurar o pastor. Aí liguei pro pastor. Tinha que ter reforço, né, gente? Sou besta. Aí eu, né, fui procurar o pastor, né? E falei, pô, pastor, pô, quero conversar mais com o senhor. Mas a minha ideia era ficar um pouco lá no centro de recuperação dele, que ele tem uma fazenda bonita lá, né? E ele falou assim, não, agora você não sai mais daqui. Eu falei assim, não, pastor, tudo bem, a gente fica na fazenda aí, né? Tem um piscinão na fazenda. Aí ele, não, você não sai mais daqui, porque você não vai sair, eu vou te ajudar. Eu falei, pastor, eu não tenho mais como viver. Como é que eu vou viver, pastor? Ele, você vai viver comigo. Eu falei, pastor, mas eu vou viver como? Tenho minha família para sustentar e tudo mais. Não, deixa tudo comigo. Eu falei, pastor, vou morar onde? O pastor, vai morar na igreja comigo. Eu falei, pastor, tá falando sério? Vai morrer nós 2 juntos. Aí o pastor, eu falei, pastor, a polícia não vai acreditar que eu larguei, não. Os inimigos vão vir aqui parar aqui na igreja, o senhor vai largar bala de fuzil aqui. Ele, não, que negócio é esse, rapaz? Que aqui tem anjos, serafins, Miguel, arcanjo, Gabriel. Eu falei, pastor tá com um bonde mais pesado do que eu mesmo. Eu falei, é nessa que eu vou mesmo. Eu falei, então tá bom, pastor. E fui, acabei ficando 3 meses morando com o pastor na igreja. Sendo, gente, que assim, pra mim, sair de uma vida que, assim, uma vida, né, louca que eu tinha, não tinha ligação nenhuma com religião. Sou católico porque fui batizado na igreja católica, mas em missa quase não vou. Então, para mim é muito difícil se adequar a uma disciplina religiosa, porque o pastor é de uma Assembleia de Deus dos últimos dias. Né? O nome da igreja é esse, dos últimos dias. Super rigorosa, super, né? E isso para mim foi muito difícil. São João de Meriti, um calor de 42, com sensação térmica de 45, de terninho. Foi difícil, gente. Mas aí apareceu Sumiu, né? Não apareceu, né? Aí apareceu o Júnior na minha vida, através do pastor, que eu falei com o pastor depois desses 3 meses que não dava mais, eu ia embora. Apareceu o Júnior, e ele falou, não vai não. Depois de 2 dias apareceu o Júnior. E eu pensei comigo mesmo, eu que rezei tanto, orei tanto para o Senhor me trazer uma resposta, me dar uma solução. Será que esse cara aí que ele mandou para me ajudar? Porque aí fomos apresentados, eu soube que ele era o Júnior do Afro Reggae. Pô, cara com 2 brincos argola, grandão na orelha, careca, cheio de tatuagem. Eu falei, isso aí tá mais enviado, tô pensando que foi enviado pelo demônio do que por Deus, né? Mas eu falei, mas deve ser isso mesmo, que Deus tem essas coisas, né? Engana, né? Tem essa. Então, aí conversamos pra caramba, assim, pô, eu e o Júnior, foi assim, se identificamos muito, assim, né? E o Júnior, eu falei pro Júnior, cara, eu preciso trabalhar, cara, senão, meu irmão, vou voltar pro crime, não dá pra me ficar aqui não, Júnior, pô, não dá, pastor aqui, pô, depende de doações ainda, pô, pode sustentar burro velho, mano. Pô, não dá. Aí ele, cara, tu quer trabalhar? Eu falei, quero. Ele falou, quer vir pra Afro Reggae? Eu falei, quero. Mas olha só, não sei tocar nada, não sei bater nada. Eu só aprendi na minha vida a mexer com cocaína e com maconha, irmão. No resto não sei de nada. Aí ele, não, rapaz, não. Aí o Júnior começou a me explicar o trabalho social da Afro Reggae, que não era só música, né? Ele falou, a gente faz resgate de jovens no mundo do crime, a gente faz uma mediação de conflito, Feijão. E você, a sua história de vida, você adquiriu uma psicologia, uma pedagogia,
marginal, que isso voltado para o bem, vai ser a maior arma que a gente vai ter para tirar jovens do crime. Porque você foi ídolo. Que esse negócio que você falava de andar de cordão de ouro, de 1 quilo, as crianças queriam ser igual a você, assim como você quis ser igual ao seu patrão. Eu falei, então, já que eu tenho curso superior em alguma coisa, né, vamos trabalhar. E cheguei em Vigário Geral logo numa guerra de facções. Graças a Deus consegui ajudar muita gente, porque nessas guerras os inocentes é que mais sofrem, né? A família de pessoas que estão envolvidas acabam sendo expulsas, sendo mortas, sendo espancadas, perdendo seus bens. E graças a Deus eu consegui evitar, até porque a facção que estava invadindo e que tomou as bocas de Vigário Geral era a facção que eu pertencia. Então eu conheci e conheço todos, tá entendendo? E assim, as pessoas me veem com muito respeito, né? Então para mim foi mais fácil. Eu vi... Não, parece... Não, eu vou passar só um... E então, né? Tá bom, então veio o filme na minha vida. Ué, meu irmão, quer quebrar a caxinga, pô? Chega aí, mãe, chega aí, rapidão, vem cá, vem cá. Deve ser chatão comer arroz e feijão todo dia. Pode jogar água no poçante? Onde eu moro, o certo e o errado se misturam. Se tu falar pra alguém que a gente foi roubado por um bandidinho de playboy, eu juro que eu te mato. Falo que é mentira e depois te mato, pô. Você não vai acreditar, mãe. Eu passei! E aí, doutor? Fala, padrinho. Tem condição de tu trazer uma parada lá pra mim? Sabe que a bola é de gude? Meu irmão joga, você não joga. Teu irmão não tinha PlayStation. Parabéns, hein? Porra foi essa ontem no quartel? Tô ligado já no bagulho já, mano. Foi o Jota, compadre. Foi ele que puxou o bonde. Bate aqui, Ademir, Jota, Marcinha, amigo. É polícia e bandido juntos, ligou? Não tem como a gente ir embora daqui, não, meu irmão. Perdeu! Pode soltar. Ih, voou. Vai buscar minha pipa lá, hein? Vamos ali por causa de uma pipa, cara. Tá maluco, moleque? Como é que tu faz isso, cara? Veio aqui por causa de uma pipa? Que pipa é essa? De ouro? Porra. Vai vir pro baile amanhã aqui? Vai ser, pô. Eu vou te pegar aqui. Tu viu como aqui é tranquilo? Ô, como é tranquilo, hein? Tem gelo aí? Pô, tô zerado, irmão. Sem luz. Você não vai subir com essa escada aí, não, né? Eu vou. Ninguém te falou que tava precisando de uma peça? Hoje é Natal, velho. Pô, rapaz, é Natal aqui também, né? Tu não pode ir embora e deixar a gente no escuro, não, rapaz! Dança comigo, Lopes. Eu não sou muito bom nessas coisas. O 5 Vezes Favela foi um clássico do cinema novo. Em 1961, o Kaká estava se formando em cinema. E ele mais 4 pessoas se juntaram e quiseram retratar um pouco do cotidiano das comunidades cariocas. E agora, depois de 50 anos, eles tentaram refazer o projeto agora por nós mesmos, que são pessoas formadas em ONGs, igual a AfroReg, que trabalha com cinema, com teatro, com audiovisual em geral, né? Então eles fizeram esse projeto, né? Ele é o coordenador geral, mas quem atuou no set são os diretores, tudo mais, são pessoas mesmo de comunidade que foram formadas. Então eles foram lá no AfroReg pegar atores na trupe de teatro. E lá o Luciano Vidigal, ele ficou sabendo da minha história de vida, né? E perguntou para uma menina, será que o Feijão não faz um teste? Aí a menina, pô, pergunta ele. Ele, pô, perguntar a ele, pô, cara.
Ele pode perguntar, pô, Feijão foi, agora ele não é mais não. Aí ele veio, pô, cara, a gente tá com o filme aí, pô, tem um papel, cara. Queria saber se tu queria fazer o teste. Eu falei, tudo bem, qual é o papel? Pô, o cara é traficante, dono de boca de fumo. Eu falei, esse aí eu tenho um laboratório a vida toda, vou fazer o teste. Aí fiz o teste, fui, né, na Rio Filmes, fiz o teste e ele levou pro Kaká. O primeiro teste que eu fiz, seu Kaká Jags viu e falou, é esse bandido mesmo que eu queria. E o Feijão foi, fez o filme. Eu não estava no núcleo de protagonista, acabei entrando pro núcleo de protagonista porque no set o meu papel cresceu tanto, né? E hoje, quero dizer a vocês que eu estou concorrendo ao prêmio de melhor ator de 2010 de cinema. Agora eu quero falar só mais uma coisinha. É www.troféuraçanegra.com.br. Valeu, gente? Votem minha segunda-feira. Valeu. Então, assim, além do trabalho, né, do cinema, eu encerrei uma temporada de teatro agora, né, no Casa de Cultura Lauro Alvim, lá em Ipanema. Né? Além disso, também eu faço palestra hoje pelo Brasil e pelo mundo afora. Eu tenho um projeto Papo de Responsa que eu e um policial civil vamos para as escolas também, na rede pública, fazer, né, contar um pouco da nossa realidade. Né? Fui convidado pelo Departamento de Estado americano para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Eu fiquei 22 dias, tudo pago na época era a Condoleezza Rice ainda, era o Bush. Então, é isso, né? Eu quero falar para vocês o seguinte, gente, assim, eu nunca me vi como empreendedor. Fui me descobrindo e agora estou me mergulhando de cabeça, né? Assim, a minha função maior, o que eu gosto de fazer é isso, é tentar salvar os meus. Quando eu digo os meus, é esses que também, que foram de comunidade, que se envolveram em crime, que estão presos. Eu recebo cartas da cadeia até hoje, quer dizer, até hoje. Antes eu também recebi, mas hoje recebo muito mais de pessoas que querem sair e querem ajuda. A gente tem projeto de empregabilidade, eu já encaminhei mais de 100, tá entendendo? Então eu costumo dizer que hoje eu sei qual é a minha função na Terra, que é tentar reescrever a história das pessoas, assim como eu venho reescrevendo a minha. Né? Esse é o Tizil, para quem não conhece. É o Tizil do 5 vezes Favela, não é o Feijão. Né? Esse é o bonde. Esse é o Feijão em Cannes. No tapete vermelho. Eu deixei essa surpresa, não falei antes, né? Então, tá entendendo? Pelo que você quer ser reconhecido. Essa é a frase que eu deixo para pessoas, para vocês assim, né, refletirem.